Segunda-feira, 5 de setembro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos ao X da Questão, o nosso encontro semanal de informação com opinião sobre o que acontece aqui nas nossas Minas Gerais. Eu sou a Gi Palermo e é sempre uma alegria esse nosso encontro a cada segunda-feira, nessa tentativa de tirarmos, esse cabresto ideológico ao qual fomos todos submetidos. Mas você sabe que eu não faço esse programa sozinha e já chamo aqui para a tela para preencher os nossos espaços aqui, esse time de mentes questionadoras que vem contribuir conosco nessa noite. De Belo Horizonte, o advogado Giovanni Costa, de Patos de Minas, também advogado e colega jornalista, Wellington Souza, e de Araxá, personal trainer Omara Paulinelli. Giovanni, seja muito bem-vindo, muito obrigada por vir compartilhar conosco aí, nos ajudar a encontrar o X da questão nessa noite. Boa noite, Gi, boa noite, Wellington, boa noite, Omara. Para mim é um prazer estar aqui, já parabenizar aí a iniciativa do programa X da Questão, que é refletir sobre as coisas de Minas Gerais. Minas Gerais se diz que é o pescoço do Brasil. Para onde Minas Gerais aponta, o Brasil vai. Então é fundamental esse trabalho realizado aqui, e para mim é um prazer estar aqui em nome do MOVA, para a gente conversar nessa noite sobre o avanço da pauta de valores, da pauta conservadora aqui no nosso estado. Coisa boa. Boa noite, Wellington. Bem-vindo aí ao X da Questão. Muito obrigada, viu, por vir compartilhar conosco as suas opiniões. E eu, na hora de te apresentar, até dei uma titubeada aqui no jornalista, que é porque, vou te falar uma coisa, não está fácil defender essa profissão no Brasil, não. Realmente está difícil mesmo. Boa noite a todos aí, Boa noite aos nossos convidados aí, pessoal de peso aí, de cada determinada área, isso é muito bom. Realmente, é muito complexo. Às vezes eu vejo algumas matérias, de alguns jornalistas aí que se dizem, jornalistas, e a gente fica muito triste, com o tipo de situação que está acontecendo. Eu não sei se você acompanhou também, teve um último, chama Observatório, até inclusive eu participei, que eles definem qual que é o posicionamento dos jornalistas no Brasil inteiro. E, infelizmente, de 80,7% alinhado com a esquerda. Então, esse, hoje, é o estilo de informação que chega tanto a nível Brasil quanto ao nível de Minas Gerais, infelizmente. É isso aí. A gente tem que endireitar esse país, Omara, boa noite para você. Mais uma vez aqui conosco. É isso aí, sempre, Gi? Boa noite, Wellington, e Giovanni? Boa noite, Giovanni, um prazer conhecer vocês, viu? Estou aqui no meio de 2 jornalistas, 2 advogados, nossa senhora, estou apertada, viu? Mas é isso aí, boa noite, pessoal de casa, obrigada aí pela audiência, toda segunda-feira, e vamos lá, hoje as pautas estão assim, ótimas para a gente discutir, tá? Não sai daí, não. É isso aí, olha, mas antes da gente começar para valer, trazendo as notícias a serem comentadas aqui nessa noite, eu tenho aquele apelo que você que nos acompanha já conhece, que você que está aqui pela primeira vez precisa aí nos ajudar. O programa X da Questão, ele é fruto de um trabalho independente e para a gente conseguir fazer esse canal aqui no YouTube crescer, só com o seu engajamento. Então, a gente precisa que você se inscreva no canal e interaja conosco, com aquelas 3 ações que são os 3 Cs, O curta, o comente e o compartilhe. Isso é fundamental para que a relevância do nosso canal aumente e o YouTube passe a oferecer os nossos produtos, os nossos vídeos para mais pessoas e mais pessoas venham conhecer o nosso trabalho. Então, a gente precisa de você. Vá lá agora e se inscreva no canal. Depois, deixa sua curtida aqui embaixo, naquele joinha. Aí, ao longo do programa, você vai ali
fazendo comentários, não só no chat, mas também abaixo do vídeo, deixando a sua opinião, registrando a sua opinião sobre os assuntos que vão ser trazidos aqui nessa noite. Depois, no fim, quando terminar a transmissão, você vai lá naquela setinha e compartilha. Manda lá nos seus grupos de WhatsApp, posta nos seus perfis nas redes sociais, para que mais pessoas conheçam e venham participar conosco, né? E ter a vida tocada, né? Por uma outra forma de ver a notícia, uma outra forma que desvenda aí algumas camadas que a mídia tradicional coloca e que acaba aí interferindo na nossa opinião, no nosso jeito de ver o mundo. Então, começando para valer, vamos tentar encontrar o X da questão nessa noite. Depois de ser palco para o enforcamento de um boneco representando o presidente Jair Bolsonaro, agora a Universidade Federal de Minas Gerais permite uma campanha aberta pró-Lula dentro do campus. Um vídeo gravado na última terça-feira, dia 30 de agosto, registra um banner exposto dentro do campus da universidade com os dizeres: "Fora já, governo de morte e fome". Logo abaixo da frase estão as fotos do presidente Bolsonaro e do vice-presidente general Hamilton Mourão. O banner está no entroncamento das vias que dão acesso, por um lado, ao prédio da reitoria e, por outro lado, ao bloco das letras. Traz também, logo abaixo na imagem, alguns manifestantes em protesto. E, em meio a esses manifestantes, o destaque é dado a uma mulher usando uma camiseta estampada com a foto do ex-presidente Naine. O banner está identificado pela sigla do Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco e traz a frase APU-BH, UFMG+, em luta permanente pela democracia e por eleições livres. Giovanni, mesmo diante aí de uma exposição clara dessa, de um viés, de uma tendência esquerdista, ainda tem gente que é capaz de negar que exista doutrinação ideológica na educação brasileira. Pois é, Gi, eu falo aqui desde a minha experiência, sabe? Eu estudei na UFMG, aqui em BH. Fiz Direito na UFMG, então eu conheço parte assim, do que são a estrutura dos cursos de ciências sociais aplicadas, e minha esposa também estudou na UFMG, ela fez licenciatura em Química, mas acaba que ela tinha muitas aulas na Faculdade de Educação, então eu conheço medianamente também, na época eu já namorava com minha esposa, medianamente também a estrutura da área de educação da UFMG. E falando aqui desde uma experiência de quem viveu de dentro, por muito tempo, a rotina da Universidade Federal de Minas, e eu brincava já na época que era assim, 95% dos alunos, dos professores e funcionários eram de esquerda, e aí entra assim, a fauna completa, e eu tinha a sensação de que quando eu entrava nos portões da faculdade, eu estava entrando num outro mundo, porque realmente lá você encontra stalinista, leninista, tinha aluno, tinha professor que falava explicitamente, não, eu sou stalinista, não é que eu sou marxista, não é que eu sou de esquerda, não, eu sou stalinista, eu defendo o regime de Stalin da União Soviética. Era um outro mundo mesmo, as pessoas viviam num outro planeta. Eu tive as eleições de 2014, eu ainda estudava, estava na faculdade, estava lá no meu segundo ano de faculdade. E aí eu via nas ruas uma intensa movimentação contra o PT, né? A gente lembra o que foi 2014, o povo muito insatisfeito, os escândalos de corrupção começando a serem revelados, e aí eu saía da rua, aquele burburinho anti-PT, entrava na faculdade, e se eu tirasse um exemplo só pela faculdade, parece que o PT ia vencer com 105% dos votos. Eu acho que essas pesquisas do Datafolha eles fazem lá na faculdade de Direito da UFMG. Aí dá o Lula com esses números que eles dão, só lá, que é realmente outro planeta. E aí eu brincava que era 95% esquerda
e aí a fauna toda completa, anarquista, comunista, socialista, stalinista, leninista, 4,99% de liberais, pelo menos no direito. Isso na faculdade de educação não tinha nenhum liberal. No direito existiam ainda alguns professores, principalmente alguns poucos alunos liberais, mas é aquele liberalismo que a gente está vendo aí agora pulando, que ficava em cima do muro, e aquele negócio, quem está em cima do muro, na hora de se decidir, sempre pula para o lado esquerdo. E hoje eles estão apoiando aí o PT, qualquer coisa contra o Bolsonaro. E eu. Então era isso. Eram os 3 grupos políticos da faculdade. Esquerda, liberal e eu lá. E foi uma luta estudar, assim, tive que aguentar muita coisa. Teve muito semestre perdido, porque os professores usavam só para doutrinação política. Isso é uma realidade, não é nem um pouco exagero. Vários professores laureados, doutores, pós-doutores, chefes de departamento, a aula era só doutrinação política, do começo ao fim. Se até alunos de esquerda se cansavam e falavam, professor, não tem condição isso. Então, a pessoa que nega que há um viés claramente determinado na educação brasileira está tapando os olhos ou está de má vontade, está com interesses que não da revelação da verdade. Agora, isso também é para finalizar, é uma lição para a gente, né? Os conservadores, a gente precisa ocupar este espaço também. Né? O professor Olavo de Carvalho falava, olha, gente, presidência da República é só a cereja do bolo. A gente precisa conquistar a estrutura do poder, os espaços do poder. E as universidades, a educação, é um espaço de poder muito importante, que a esquerda aprendeu e conquistou, por isso que eles têm aí essa força que eles têm no Brasil, e que a gente precisa também dar uma atenção para isso e começar a conquistar esse espaço também. Com certeza. Omara, como é que a gente confia em mandar filho para a faculdade? Nossa, para ser sincera, viu, Gi, eu estaria assim, muito preocupada se eu tivesse que enviar minhas filhas para a universidade hoje, viu? Meu Deus do céu. Porque a universidade hoje ela é uma fábrica de esquerdista, né, pessoal? Acho que é isso aí. O jovem mais influenciável é aquele mais fraco emocionalmente, né? É sim alvo e doutrinado pela esquerda aí. É revoltante para mim, como mãe, criar um filho com tanto amor, com tanto sacrifício, né? E enviar ele para a faculdade, para a universidade, achando que ele vai sair de lá um profissional, né? E não, ele sai de lá um esquerdista, uma feminista, um radical, assim, defendendo regimes socialistas, comunistas, defendendo aborto, ateu, sai de lá ateu. Então, assim, é um crime que essas universidades estão fazendo com os nossos filhos, com os nossos jovens, viu? Então, assim, a sociedade, ela se estrutura basicamente em 3 pilares, né, que é a família, a igreja e a escola, né, a educação. E a esquerda, ela acredita que, para implantar a revolução, que ela tanto sonha, é necessário atacar, né, contaminar esses 3 pilares. Entende, pessoal? Por isso que eles criaram os movimentos políticos, né, com o objetivo de atacar esses pilares. Como o feminismo, por exemplo, que com o aborto ataca a família diretamente, ataca a religião. A ideologia de gênero também ataca a família, ataca a religião. Né? Então, tudo estrategicamente pensado, sabe, para causar conflitos, né, na cultura e na moral dessas instituições. E na universidade, né, nas escolas, recebem aí a influência marxista, gramscista, né? Karl Marx, assim, na sua teoria, ele era implantar o sistema socialismo através, né, seria para destruir a cultura, né, o Karl Marx. E olha aí o que deu nas universidades, né, a gente está vendo aí o que aconteceu. Então, a esquerda, pessoal, ela trouxe aí com a corrupção, ela trouxe um prejuízo muito grande, né, para o nosso país. De trilhões, sei lá, nem sei quanto que foi esse prejuízo. Mas o maior esquema, e foi um maior esquema de corrupção já visto nesse país, né, se quiçá do mundo. Mas existe um prejuízo aí, eu falo como mãe agora, como, né, incalculável.
eu acho que é impagável, né? E, infelizmente, talvez até irreversível, que é o que fizeram com os nossos jovens. Então, assim, se existe um motivo para eu estar aqui hoje, nesse programa, dando a cara para bater, né? Perdendo amizade, com a coragem que eu jamais imaginei que eu tivesse, tá? Esse motivo é a minha família, são as minhas filhas, são os meus futuros netos, tá? Então, o prejuízo que essa ideologia causou e continua causando às famílias é incalculável e, para mim, imperdoável, tá? Então, assim, aí eu pergunto, até quando que a sociedade ela vai aceitar isso? Assim, calada. Até quando a gente vai ser omisso? Sabe? Então fica essa pergunta aí para você de casa. Até quando? Wellington, pelo menos a gente está fazendo a nossa parte, né? Tentar despertar o máximo de pessoas aí. Como é que você avalia aí essa doutrinação? Ficou muito pouca coisa para me falar, né? O doutor falou praticamente, entrou ali mais no ramo mais filosófico, né, da questão aí, que eu acho certo. A Mara, né, entrou mais na questão da pauta familiar, muito interessante. Realmente, eu sinto isso também na questão das mães, as quais eu converso. O Giovanni. Giovanni, ele entrou em uma situação muito interessante. Igual ele falou, realmente, quando eu estudava também, era muito complexo. A minha sala, se eu não me engano, acho que era só apenas 2, realmente de direita, né? Nós passávamos muito perrengues ali. E hoje eu faço pós-graduação em Direito Processual Penal e converso bastante com o pessoal agora do direito, mas a sua foi federal, né? A minha é particular, então é um pouquinho menos, mas não tão assim. E aí eu falo muito para eles que o erro nosso foi lá atrás, nós começamos errados lá atrás. Os militares achavam que simplesmente expurgar, né, os comunistas seria o principal, tomar o poder, né, tomar o poder para poder consertar. E os socialistas foram espertos, né, eles usaram as teorias de Gramsci, né, e não pegaram em armas, né, pegaram sim as crianças dentro das escolas, que é o mais importante hoje. Hoje a gente percebe isso. Principalmente com a direita. A direita está começando agora no Brasil, né? Vamos dizer assim. Eu estou desde 2011, eu vejo a evolução da direita e hoje eu percebo assim, sabe, aqueles cartazes 142, aquelas ações imediatistas estão sendo abolidas, né? Hoje nós estamos procurando mais trazer cartazes onde que o mundo inteiro, inclusive nós vamos levar 2 ou 3 mais voltados para destruir o que a mídia está fazendo hoje. O que ela está percebendo? Ela sabe que o Lula, igual ele falou aí, eu também ando muito, eu não vejo, é raro a pessoa que vai falar que vai votar nele, eu é raro, talvez eu possa estar na minha bolha, posso estar na minha bolha, mas é muito raro, é mais essas pessoas mesmo, igual a Gi falou, né, essas pessoas de universidade que estão sendo doutrinadas, né, que são doutrinadas e se não tem nem o que falar, são doutrinados que são mais essas pessoas que falam que vai votar na esquerda e não percebem o que aconteceu na Argentina, né? Que a Argentina, hoje, ela está praticamente em um abismo e cada vez, quando tem esse tipo de abismo, cada vez mais corrupção, e a gente vê a questão ali também deles dentro das universidades. E, inclusive, até aqui em Patos, chegou 2 argentinos, uma moça do cabelo todo pintado e um rapaz do cabelo tudo mais assim, eu cheguei próximo, eles me pediram em castelhano, falou, olha, teria como você me oferecer, me dar um dinheiro, eu tô com muita fome e tal. Eu cheguei a questionar ele falei assim, tá, e aí, o que você fazia lá? Eu era estudante, só que hoje não tem jeito de estudar e tal, não sei o quê. E foi me contar a história deles, né? A gente se comove no primeiro momento, e aí depois eu fui aquela pergunta que não quer calar. Eu falei, em quem você votou? Eu votei no Alberto. Eu falei, aí também você apelou, né? Aí eu peguei, ajudei, né, que a gente, mesmo diante da situação, a gente ajuda, mas ele pegou e perguntou, né, falou assim, você é de direita? E eu falei que era de esquerda, e mesmo assim você me ajudou. Eu falei assim, ideologias diferentes, mas o ser humano em si é um só, né?
Então a gente pode ter posicionamentos diferentes, mas a gente não pode passar do limite do que é o ser humano. A gente pode debater ideias, mas não a pessoa em si. Então esse é o levantamento que eu acho que é muito interessante. Acho que a gente tem sim que começar igual o Giovanni, que é formado, igualmente nós temos que correr atrás disso aí, nós temos que começar a ensinar as pessoas, igual eu faço hoje, eu tiro meu tempo, né, para poder ajudar meus colegas lá. Hoje em dia, o direito, nem acreditei, eu entrei num grupo aqui de mais de, parece que, se não me engano, são 7 mil advogados de direito, entendeu? Então, nós estamos crescendo, nós estamos começando a ganhar esse local, mas não vai ser fácil, gente. Não adianta a pessoa achar que vai ser do dia para a noite, que não vai. Ainda tem muitos professores de esquerda, ainda tem muitas pessoas com a cabecinha pequena, mas a luta começou e nós começamos muito bem. E com um programa igual da AGI, chegando em várias pessoas, a pessoa vê esse ramo de pessoas aqui de várias outras profissões e percebe que talvez ele esteja errado, né, em determinadas coisas. É um trabalho de formiguinha, né? A gente precisa ir conversando devagar, né? Conversa com um hoje, com um amanhã. Expõe. Até pouco tempo atrás, a gente nem expunha essas incoerências e essas doutrinações que ocorrem, e hoje a gente expõe. Então, acho que isso já ajuda, né? Isso já é um passo, e também não dá para achar que vai ser da noite para o dia, né? Do mesmo jeito que levou 30 anos para eles dominarem aí todos os campos sociais, a gente vai levar mais uns 30 ou 40 para limpar, retomar esses espaços, né? A gente não pode desistir, com constância, devagar e sempre, igual do jeitinho que o mineiro gosta, devagar e sempre, né, gente? Então vamos lá, seguindo com o programa X da Questão nessa noite, mas antes de partir para o próximo assunto, quero só convidar você que está aqui, né, nos acompanhando agora, a nos acompanhar também lá no nosso canal no Telegram. Lá a gente faz questão de colocar, depois que o programa encerra, cada vídeo temático, né, por temas, os cortes, porque aí fica mais fácil para você nos ajudar a alcançar mais pessoas que possam vir a ter retiradas as escamas dos olhos e possam vir a passar a enxergar a realidade como ela é, e não com essa lente ideológica que que impuseram sobre nós. Então vai lá no Telegram, procura programa O X da Questão na lupinha, e aí lá tem os outros conteúdos também anteriores, todos os vídeos cortados por temas para você, disponibilizados para você nos ajudar a alcançar mais gente. Programa O X da Questão, tá bom? Seguindo em frente, com mais informação e opinião, continuando ainda nesse assunto da doutrinação ideológica, mas agora não nas universidades, em escolas do ensino fundamental e médio. Um livro recentemente indicado como opção de leitura para crianças do 7º ano do ensino fundamental 2, no Colégio Loyola, em Belo Horizonte, reacendeu a discussão sobre os avanços do movimento político LGBT. Na literatura infanto-juvenil, chamada O Alto da Maga Josefa, as crianças acompanham as aventuras de um personagem chamado Toninho, que é um caçador de demônios, e a Josefa, que é uma maga que ele encontra no meio das suas andanças pelo sertão nordestino. Os dois formam uma dupla para derrotar criaturas mágicas. Mas em um diálogo que não passou despercebido a alguns pais atentos, a Josefa revela ser pansexual. No diálogo, essa Josefa diz: que é, Toninho? Vai ficar me julgando porque namorei um lobisomem? Me relaciono com quem eu bem entender. E tu não tem nada a ver com isso. Tu acha mesmo que depois de séculos de vida vou ficar me prendendo a coisa besta?
Se eu gosto da pessoa, eu gosto da pessoa e pronto. Não estou nem preocupada se é homem, se é mulher, se não é nenhum dos dois. Esse diálogo entre os dois personagens vai transcorrendo de forma a impedir que o Toninho expresse qualquer opinião. E essa Josefa continua. Mas se tu quer mesmo saber, eu sou pansexual e não me envergonho disso. Pronto, falei. É possível perceber claramente que o diálogo promove e celebra a identidade pansexual como uma espécie de ideal. E a personagem, que assim se declara, é apresentada pela autora da obra com mais autoridade moral do que heterossexuais e até homossexuais. Esse livro, O Alto da Maga Josefa, foi escrito por uma escritora chamada Paola Siviero. Foi ganhador em 2019 do Prêmio Leblanc, Melhor Romance Nacional de Fantasia, Ficção Científica ou Terror, e do Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica, Melhor Romance de Fantasia, além de ter sido finalista do Prêmio Argos. E, infelizmente, sem nenhum tipo de censura por classificação etária, tem sido considerado para ser trabalhado em escolas das redes pública e privada de ensino, como foi o caso do Colégio Loyola, lá em Belo Horizonte. Omara, essa ditadura LGBT, de novo. Nossa, vou te falar, meu coração, esse assunto até acelera minha frequência cardíaca, gente, de tão nervosa que eu fico com esse assunto. Nossa, é muito preocupante o que está acontecendo, gente, muito preocupante. Nós, pais e mães, a gente está, assim, vivendo tempos muito difíceis, tá? Para a educação dos nossos filhos. Precisa de muita atenção da nossa parte, tá, gente? Eu vi algumas resenhas deste livro aí, que todo mundo só tem elogios para ele, todas as resenhas que eu vi, só tem elogios. E as pessoas mais desatentas, com certeza, vão ler e vão achar muito bonitinho esse livro, tá? E é lógico, gente, que uma obra, né, que claramente quer cumprir uma agenda, a gente que é mais, né, tá mais atento, a gente percebe isso claramente, ela não vai encarar, assim, não vai escancarar, né, as suas reais intenções quanto ao que ela quer, tá? Porque se fosse assim, os pais não permitiriam que os filhos lessem o livro. Então, fica ali, né, subentendido. Ou seja, o livro, ele parece fofo, mas ele só parece, tá? Eu não li o livro, mas pelas resenhas que eu vi, eu quero fazer algumas observações. Primeiro, sobre esse trecho aí que a Gia acabou de ler pra gente, né? Que claramente é de cunho sexual. Aí eu pergunto, qual que é o objetivo desse diálogo, nesse livro? Eu não entendi por que essa menina tinha que abordar isso no livro, tá? Num livro infanto-juvenil ainda, né? Porque essa é a classificação desse livro. Vocês já perceberam, pessoal, que hoje, no mundo, o assunto gira em torno do sexo? É um excesso desse estímulo, tá? E isso, gente, não tá normal, esse excesso, tá? No Instagram, a cada 10 posts que tem uma sexualização, tá? Nós somos bombardeados o tempo todo. É vídeo, é letra de música, é clipe, são livros como esse, é o tempo inteiro. Isso está sexualizando as pessoas num ponto, gente, que as pessoas estão colocando o sexo como, assim, o centro da existência dela. Então, assim, tudo está girando em torno disso hoje. Está ficando, assim, cansativo isso. Então, infelizmente, muitos jovens têm esse pensamento da Josefa hoje, tá? Quanto à sexualidade. Eles falam pra gente, que não olham o sexo das pessoas quando vão se relacionar com elas. Eles olham, se gostou, ficam.
É exatamente isso que os jovens estão falando isso para a gente hoje, gente. De onde que está vindo isso? De onde essa geração está tirando isso? De obras como essa aí, pessoal. De obras como essa, tá? Querem acabar com a heteronormatividade, querem um amor livre. Todo mundo se relaciona com todo mundo. Não tem proibição de nada. Pai pode se relacionar com filho, mãe pode se relacionar com filho. Entendeu? Irmão com irmão, homem com homem, mulher com mulher. Gente com cachorro, com bicho. Não existe mais. Tudo pode. Você entendeu? Não existe proibição. É um amor livre, tá? E quem disse que não pode, gente? Deus, por acaso, Deus existe para esse pessoal aí? Então tá muito preocupante. E é a partir disso que eu quero dar fazer minha segunda observação quanto a esse livro. Quando a gente fala que Deus, se Deus existe ou não. A Maga Josefa, no livro, segundo livro, ela era filha do coisa ruim, que eu não vou citar o nome dele aqui. Com uma humana. Então, a Maga Josefa era filha do coisa ruim com uma humana. Ou seja, ela era do mal, filha do maligno, tá? Mas, Toninho era o personagem do livro, tá? Mas estava com Toninho o ajudando a capturar os espíritos ruins, tá? Quando Toninho se deu conta, pessoal, quando ele se deu conta disso, de que ela estava ajudando ele a capturar, mesmo sendo filha do maligno, ele pensou que Josefa, sendo filha do maligno, não era uma má pessoa, não era tão ruim assim. Entendeu? E assim, coisa ruim também não era tão ruim assim. Será que os demônios que eu capturei no passado, será que foi certo mesmo? Tá? Então, vocês estão percebendo, pessoal, como esse livro também coloca sementinhas na cabeça das crianças e dos adolescentes quanto ao coisa ruim aí? Vocês estão percebendo isso? Colocam na cabeça da criança e do adolescente que esse coisa ruim, que eu não vou citar o nome, tá? Ele pode ser uma construção errada, tá? E que ele pode não ser tão ruim assim. Entenderam, gente? O que esse livro está fazendo? Além de colocar aí essa agenda LGBT, ainda está dizendo que o coisa ruim não é tão ruim assim. Quem falou que ele é? Então, gente, pais e mães, cuidem de seus filhos. Vigiem os livros que eles estão lendo. Vigiem as apostilas dos seus filhos na escola. Olhem tudo, pelo amor de Deus, gente. Essas coisas aí, elas são implantadas, dessa forma, é de forma sutil, tá? É em doses terapêuticas que as pessoas vão colocando isso aí na cabeça dos nossos filhos. Aí depois a gente se surpreende com o filho dizendo pra gente esse tipo de coisa. Que se relaciona, não olha sexo, não olha nada. Olhei, gostei, eu fico. Diz pra gente que não acredita em Deus. Então, pessoal, não confie em seus filhos a ninguém. Por favor, tomem conta de seus filhos. É isso, Gi. Wellington, e um livro desse, uma literatura dessa para criança de 12 anos? Que maturidade uma criança de 12 anos tem para se defender desse tipo de conteúdo? Eu acho assim, sabe, a gente fica até sem o que questionar, na verdade. Onde que chega, como esses livros chegam, como uma pessoa tem um autor, né, que estuda tanto tempo. Acho que um cara, para escrever um livro, ele não escreve do dia para a noite, ele tem que analisar, ele tem que reestruturar o livro, tem que vai chama lá, onde que eles fazem o livro, eles fazem uma certa análise do livro, voltam novamente, talvez aquele contexto não deu certo, então são vários parâmetros até escrever um livro dessa maneira.
E aí a gente percebe que são livros focados, né? Igual ela mesmo falou, são ganchos, mensais subliminares, né? Dentro dos livros, onde que você lê e aquilo fica no seu subconsciente e aquilo vai germinando durante o tempo, né? Então é isso que eles querem. Eles querem que aquilo vai germinando. É igual ela falou, a Almara falou a questão de cada 10 contextos que você, cada conteúdo, na verdade, que você passa no Instagram, pelo menos ali 3, 4 já é voltado para a área sexual, né? Que a gente vai olhando ali. O que eu deixo assim para análise? Não sei se vocês perceberam uma vez também, tinha um desenho da Disney, no momento que não sei se é o Pateta ou quem está caindo num prédio, sai uma mulher com os seios para fora, só que é muito rápido. Então, a gente não consegue, no momento, ele não fica expressivo. Mas, se você jogar em câmera lenta, você vê ela saindo. E aquilo vai moldando o nosso subconsciente, né? Então, é isso que eles estão tentando fazer. Eles estão tentando começar a destruição da base, para não ficar difícil igual hoje, tipo assim, conosco, né? Que nós não tem como mais querer nos subverter, né? Eles vão tentar lá embaixo, nas pessoas que são mais vulneráveis. Inclusive até o Bolsonaro, né, levou um livro lá que ele introduz o dedinho aqui, introduz o dedinho aqui, e aí ele tentou fazer isso lá na Globo, e eles, não, que isso, candidato, e tal. E eu falei, isso aqui é para pessoa, é para criança de 9 anos, qual que é o problema? E eles não deixaram, né? Aí tentou relativizar lá, tentaram fazer vários tipos de coisas para... É o que eles estão fazendo hoje, né? O Lula fala que as mulheres devem apanhar não dentro de casa, mas fora de casa, e eles falam que é uma gafe. Então, eles estão tentando cada vez mais minimizar coisas que são muito sérias e potencializar coisas que não são relevantes para a nossa vida, né? Então, assim, isso não é de hoje, gente. Isso aí vem de Sartre, isso aí vem de Simone de Beauvoir, vem daquelas mulheres lá atrás que elas subverteram várias crianças, inclusive, colocaram até para ter relação sexual com o Sartre, né? E, assim, eu acho que é um tema muito complexo, tem N livros para poder a gente pautar aqui, e eu acho, assim, sabe, deplorável mesmo um tipo de situação dessa, mas a análise da Almara foi a melhor aí, né? Da Almara, quer dizer, desculpa, não, Almara. A análise dela foi a melhor, ela pegou bem a fundo o tema, entendeu? E eu creio que o doutor também deve trazer algo bem relevante para nós aí. Giovanni, como é que você avalia aí o uso desse livro? Quero te chamar a atenção a respeito das premiações, né? Inúmeras premiações que um livro desse recebeu. Não, Gi, assim, eu subscrevo 100% aí o que a Omara e o Wellington já falaram, e eu queria destacar um dos pontos, esse das premiações, né? Ganhou prêmios de melhor ficção infantil do ano para o Brasil todo, né? Prêmio nacional, e assim, é surreal. Eu não li o livro, confesso que eu não li. Eu li o trecho, esse trecho super polêmico, que foi disponibilizado pela imprensa. E, assim, tecnicamente, você fala desde o ponto de vista, excluindo o tema em si, que já é completamente absurdo, como o Omar e o Wellington já explanaram muito bem sobre. Mas, tecnicamente, olhando desde o ponto de vista da literatura, o livro é fraquíssimo, mas é muito fraco. O argumento é ruim, né? O argumento que a história do livro é muito ruim, não tem sentido nenhum. Não traz, né, os livros, literatura traz atrás de si verdades, ensinamentos, né, de forma mais velada ou menos velada, mas toda literatura que se preze, ela traz ensinamentos atrás, a não ser essas ideias aí satanistas, me parece que é isso, e essa ideia assim, de pansexualismo. O livro não traz contribuição nenhuma, não discute nenhuma grande questão da humanidade, é muito fraco. A escrita é ruim, os diálogos são mal escritos, né? É um negócio meio... parece redação de escola, né? Assim, foi passado para menino de 12 anos, porque parece que foi escrito por um menino de 12 anos.
mal feito, e ganhar como prêmio nacional um país que tem Monteiro Lobato para literatura infantil, um país que tem Cecília Meirelles para literatura infantil, um país que tem Pedro Bandeira, são grandes autores, independente de posição ideológica, mas é gente que dominava a técnica de literatura. E um país desse dar um prêmio nacional para um livro tão mal escrito assim é vergonhoso, mostra a que ponto nós chegamos na educação brasileira, que não é capaz mais de produzir escritores. Né? Nós estamos aí encaminhando a morte de uma língua belíssima, né, a última flor do lácio, que é o português, obra nossa, porque a educação brasileira não sabe mais formar escritores, são os escritores que fazem a língua. E não sabemos mais formar escritores porque eu gosto muito do Olavo. Uma vez perguntaram, professor, sobre a educação brasileira, qual que o senhor acha, do Trotspeak, qual o senhor acha que é a solução para a educação brasileira? Ele falou, meu filho, o problema da educação brasileira é o maior problema mais grave, mais sério, com o qual a humanidade já se debateu durante toda a história. E eu nem sei se tem solução. Então, esse é o nível da nossa educação, e que chegou a esse ponto justamente porque trocaram as ideias que norteavam a educação, de formar nos valores, de repassar a tradição do nosso povo, para uma ferramenta ideológica. A educação foi se transformando numa ferramenta para formar militantes políticos de esquerda, e chegou nesse ponto que nós estamos vendo aí, texto tão mal escrito como desse livro, ganhar aí prêmio nacional em literatura e em ficção. E agora um outro ponto que eu gostaria de destacar é o seguinte, o Loyola é um dos colégios mais tradicionais de Belo Horizonte. Temos alguns poucos colégios tradicionais aqui, ele está pelo menos entre o top 5, assim, entre os 5 colégios mais tradicionais de Belo Horizonte. Mensalidade caríssima, talvez seja dos colégios tradicionais a mensalidade mais cara. Ele é um colégio de elite, desde a sua fundação ele foi feito para formar a elite aqui da cidade, né, os filhos da elite, para justamente criar a geração que iria guiar a cidade no futuro. E a gente está vendo como é que a nossa elite, a elite aqui da nossa cidade, da nossa capital de Minas, está sendo formada. Com essa, me desculpem aí a crueza do termo, mas com essa porcaria, porque é uma porcaria, não consigo usar um termo mais leve do que esse. Então os pais pagam uma mensalidade caríssima para os filhos receberem essa formação péssima. E há um outro ponto, o Colégio Loyola é mantido pela Companhia de Jesus, pela Ordem dos Jesuítas, que é uma congregação católica que deu muitos grandes santos à igreja, a começar pelo seu fundador, Santo Inácio de Loyola, da onde o Colégio Loyola tira o seu nome, e que eu tenho certeza absoluta que está completamente envergonhado pelo uso que estão fazendo do seu nome nesse colégio. Né? Santo Inácio é exatamente o oposto, tanto no nível técnico que o Loyola está oferecendo, que a gente está vendo que é muito baixo, que mandaram os alunos lerem um livro tão ruim assim, mostra que a educação no Loyola está muito ruim, quanto também pelo seu conteúdo, que é completamente contrário aos princípios da fé cristã, fé pela qual o Santo Inácio de Loyola entregou toda a sua vida, né? Foi um dos grandes combatentes da fé católica, e agora ele vê o movimento que ele fundou, a ordem religiosa que ele fundou, sendo usada para destruir esses valores que ela deveria, na verdade, propagar e fortalecer. Então, é terrível. Sobre todos os aspectos, essa notícia é muito ruim, e é uma lição para a gente, é um sinal para a gente ficar esperto. Não é que você está colocando num colégio super tradicional, num colégio que tem muita fama, num colégio que a mensalidade é muito cara, num colégio que é confessionalmente católico, que a educação dos seus filhos está assegurada. Ao contrário, a educação é a missão dos pais. Os pais são os primeiros educadores e eles precisam estar muito dentro da educação para proteger os filhos dessas porcarias que a escola brasileira tem oferecido aos nossos alunos. Mas só pontuando uma coisa aqui, Giovana. Claro, fica à vontade. Nossa academia de letras também é exemplar, ué. Não, tem. Gilberto Gil, Fernanda Montenegro, Ronaldinho Pereira,
Fernando Henrique Cardoso, Sarney. Então, nós estamos muito bem amparados, não se preocupar, não. Não, a Maria Bethânia agora é acadêmica, eu não sei se você viu, esse ano ela assumiu uma cadeira, a Maria Bethânia. Nem Só pra você ter ideia. Então, só renomados, só pessoas que sabem o português e a literatura, assim, 10. Não sei se vocês se lembram, há uns 10, 15 anos atrás, o Ronaldinho Gaúcho, o jogador, o bruxo. Não tem nada contra o Ronaldinho Gaúcho, eu sou atleticano, ele é um dos meus ídolos. Mas, assim, não tem relevância literária nenhuma. E ganhou um prêmio da BL, o maior prêmio que a Academia Brasileira de Letras dá, o Ronaldinho Gaúcho recebeu. Então, infelizmente é isso. A gente está construindo aí a morte de uma língua, que é a língua portuguesa. Mas antes da gente... Olha, gente, muito obrigada, viu? Aí, excelente. Mas antes da gente mudar de assunto, eu só queria voltar aqui com você, porque eu acho que toda vez que a gente traz o tema LGBT, é muito importante reforçar que ninguém aqui está sendo preconceituoso. Nós não estamos sendo preconceituosos. Nós só queremos apresentar para você que o movimento político LGBT, ele já deixou de ser aquele movimento que queria respeito, aquele movimento que queria o seu espaço ali, que todos os gays, lésbicas têm direito a ser tratado igualmente. Já deixou de ser isso há muito tempo. Eles declararam guerra ao heterossexual. Eles querem impor, não só no Brasil, e no mundo todo, eles querem impor um novo normal. É como se não fosse mais natural e normal e aceitável homens com mulheres. Isso é retrógrado, isso é um jeito antigo. Hoje é a transexualidade, que já são tantos nomes, né, que a gente nem sabe mais o que dizer. Então, só para reforçar com você, que está passando aqui pelo canal pela primeira vez, né, para você ter essa consciência, para você se despertar para essa consciência, observa, tudo que eles fazem não é por respeito, não. Eles já têm o respeito. Eles já são respeitados. Eles têm espaço em qualquer lugar para trabalhar, para estudar, para viver. E entre as quatro paredes, eles fazem o que eles quiserem. Nós não podemos mais aceitar que eles avancem e se imponham dessa forma sobre as nossas famílias. É só isso que nós estamos denunciando aqui, cada vez que a gente traz esse tema LGBT. Então, fique atento, observe. Eles querem nos fazer crer que eles querem respeito, mas o respeito eles já conquistaram há muito tempo. Eles já avançaram em muito e o que eles querem é destruir a heteronormatividade. Então, fique atento, proteja a sua família, proteja os seus filhos. Omara, você está pedindo a palavra aí? Quer acrescentar mais alguma coisa nesse tema? Eu só queria acrescentar aí, Gi, na sua fala, que esses movimentos políticos, né, vamos falar do LGBT, o pessoal que está por trás desse movimento, né, eles não estão lá para poder proteger, para poder lutar por respeito, eles estão ganhando dinheiro atrás disso. Esse movimento, são as pessoas que estão por trás desse movimento, tá? Ninguém está lá para lutar por direitos, eles estão ganhando, eles vivem disso. Eles são agiotas do movimento, eles estão trabalhando, tá? E o trabalho deles é colocar as pessoas umas contra as outras. Esse é o movimento, só que eles ganham salário para fazer isso, tá? Então, a nossa briga não é contra os gays, homossexuais, nem nada disso. É contra esse movimento que usa as pessoas, está usando as pessoas, né? Para poder se manter, né? Para poder ganhar dinheiro e cumprir essa agenda ideológica aí,
esse o objetivo do movimento LGBT, tá? Então, só para complementar a sua fala, Gi, essa é a forma que eu vejo o movimento LGBT. Mas é exatamente isso mesmo. Olha, mas antes da gente seguir em frente aqui, eu quero só trazer um recado importante para você que nos acompanha, que é que todo o conteúdo que a gente comenta aqui está por escrito lá em forma de artigos no meu blog, que é o www.gipalerme.com.br, tá? Lá você pode também ajudar aí a alertar mais gente, compartilhando os conteúdos também. Seguindo em frente, então, com mais informação, com opinião agora, trazendo aqui uma notícia de Araxá. O prefeito Rubens Magela da Silva, do Cidadania, tem sido questionado pelas redes sociais por estar usando a estrutura da prefeitura para favorecer as candidaturas de João Bosco à Assembleia Legislativa de Minas e Rafael Rios à Câmara Federal. Há relatos circulando aqui pelas redes sociais da cidade que os servidores públicos municipais estão sendo constrangidos para não apenas votarem, mas também trabalharem na campanha desses candidatos. E em um ato de campanha realizado na última terça-feira, dia 30 de agosto, ao lado de João Bosco, candidato a deputado estadual, e ao lado de Rafael Rios, candidato a deputado federal, o prefeito chegou a prometer o reajuste do valor do ticket de alimentação aos servidores e foi amplamente aplaudido pela classe. Nós temos o vídeo, vamos assistir. Em breve agora estarei encaminhando para a Câmara o reajuste do vale alimentação de vocês para R$ 650 a partir de janeiro. O ato de campanha reuniu na sede da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Araxá representantes do setor cultural da cidade e servidores da Fundação Cultural Calmon Barreto. Além do prefeito de Araxá, estavam presentes a secretária municipal de Educação, Zuma Moreira, e a presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, a Cíntia Versosa. Nem a Prefeitura de Araxá, nem a assessoria de gabinete do prefeito se pronunciaram sobre o ocorrido. Omara? Bom, Gi, esse vídeo aí, essas fotos, os prints, né, eles estão circulando aí em todos os grupos de WhatsApp, tá? E assistindo esse vídeo aí do prefeito Rubens, sei lá como que ele quer ser chamado, dando esse reajuste aí de 30%, né, no Vale Alimentação, né, ao lado dos candidatos Bosco e Rafael Rios. Na hora eu pensei, meu Deus do céu, isso aí pode? Na hora eu pensei isso. Depois, as fotos, né, em reuniões, né, convocadas pela própria Cíntia, tem os prints aí que mostram isso. Fotos do Rafael participando aí, fazendo campanha daquela prefeitura no bairro. Enfim, gente, eu sou uma cidadã comum, eu tenho muito que aprender ainda, eu não sei direito, mas eu fiquei meio indignada com essas coisas aí, e eu quero perguntar agora, tá? Porque perguntar não ofende ninguém. Em meio à campanha política, com 2 candidatos ao seu lado, prefeito, dá reajuste de 30% para janeiro? É isso mesmo, prefeito? Estou perguntando. Por que esse reajuste veio justamente agora, em época de campanha? Por que não deu esse reajuste antes, prefeito? Tinha que ser agora. Eu gostaria de saber, sabe?
Os candidatos têm que ser eleitos primeiro? Dar esse aumento justo numa reunião, tá? Com os servidores e com os candidatos ao seu lado, ficou feio. E por que o reajuste não pode ser já nesse mês? Já vai dar? Por que não dá agora, dia 5? E se seu candidato perder, prefeito, vai ter reajuste? São perguntas, tá, gente? Eu não entendo muito bem, tá? Mas essas reuniões aí com os servidores da prefeitura, isso pode mesmo? Tem certeza? Tá? Então, vamos aguardar aí os candidatos, a prefeitura se manifestar a respeito disso daí, né? Vamos aguardar o Ministério Público falar o que ele acha disso, porque com certeza alguém já deve ter denunciado, né? Vamos aguardar TSE, TRE, sei lá, vamos aguardar, tá? Mas uma coisa é certa, né, pessoal? Ficou feio demais para esses candidatos. E se isso aí se comprovar mesmo, né? Se isso aí for se comprovar, é esse tipo de representante que você quer na Assembleia Legislativa de Minas Gerais? É esse tipo de representante que você quer na Câmara dos Deputados? Então, fica aí a minha pergunta para você, caso se comprove, tá? Porque se os candidatos estão fazendo isso agora em campanha, agindo, na minha opinião, se isso for verdade, agindo com desonestidade, faço ideia o que vai fazer lá, né? É isso. Giovanni, para você que não conhece aqui a nossa realidade, né? Só para você entender, o atual candidato à Câmara Federal é vereador-presidente da Câmara Municipal. O atual candidato a deputado estadual é candidato à reeleição. Ele já está na Assembleia Legislativa há 2 ou 3 mandatos. Então, nós temos 3 atores políticos que estão em mandato e concorrendo os 2 aí a outros cargos, recebendo uma promessa do prefeito, ao lado do prefeito, o presidente da Câmara, que provavelmente tem o poder de colocar ou não esse projeto para ser votado, e força para que ele seja votado e aprovado ou não, nessa, entre aspas aí, né, podendo ele usufruir dessa alternativa aí de ganho do servidor para se eleger a deputado estadual. Essa é a realidade que a gente vê aqui em Araxá acontecendo diante dos nossos olhos. Complicadíssimo, né, Gi? Assim, e infelizmente não é exclusivo de Araxá. Muitos municípios pelo Brasil, maiores ou menores que Araxá, também vivem essas coisas, essa política rasteira, baixa, em que usam a máquina pública, que é sustentada por nós, né, por cada um de nós, para que eles se eternizem no poder. Mas aí entra uma reflexão para a gente, para nós como conservadores, como pessoas que acreditam numa política de valores, né? Os valores são vida, família, liberdade, honestidade. Às vezes a gente até conversava aqui antes de começar o nosso programa, o conservadorismo brasileiro, que tem nascido aí de 2013 para cá, principalmente, eclodiu, né, de 2013 para cá, tem os olhos muito voltados para o governo federal, para Brasília, sendo que a política brasileira, a roda da engrenagem da política brasileira acontece nos municípios, né? São nos municípios que a cultura política brasileira se desenvolve. Para isso, tem um grande jurista, filósofo, sociólogo brasileiro do século passado,
foi professor universitário, foi fundador da PUC de São Paulo, catedrático da PUC, livre docente pela USP, o professor José Pedro Galvão de Souza, que eu recomendo a todos, da área do direito ou não, que leiam. Ele, ainda que seja muito profundo, é de uma leitura muito fácil, muito agradável, um homem que sabia escrever muito bem. E aí o professor José Pedro Galvão de Souza, uma das teses dele é essa: o Brasil é um país de cultura municipalista, porque herdamos isso de Portugal. Aqui nós temos a democracia acontece nos municípios. E ele prova por argumentos históricos, jurídicos, sociológicos, que a cultura brasileira, a cultura política brasileira é municipalista. E aí a gente conversava aqui, a esquerda, em determinado momento, compreendeu isso e fez a conquista da estrutura dos municípios, né? Um fato histórico bem concreto: Lula, primeira candidatura dele à presidência da República em 89, perde, 94, perde, 98, perde, e aí quando ele perde em 98, 99, 2000, ele faz o que se chamou a Marcha pelo Brasil, em que ele visitou todos os mais de 5.000 municípios do Brasil. Não ficou nenhum município do Brasil que não recebeu a visita da caravana do Lula com o PT. E não foi só o Lula. As principais lideranças do PT, os grandes caciques do PT também foram nessa caravana, visitaram todos os municípios. O resultado disso, em 2002, o Lula venceu, porque ele viu que era preciso entrar nos municípios. E ele ia, a estratégia era muito bem desenhada, fazia os eventos públicos, reunia as lideranças locais, convertia elas para o PT. Eu acho que, inclusive, conversão é uma palavra boa, porque é quase uma religião falsa, obviamente. E aí montava o comitê do PT e estava estrutura de campanha. No final das contas, ele teve estrutura de campanha no Brasil inteiro já montada, em todos mais de 5.000 municípios do Brasil. Então falta, por mais que, e aqui não é um argumento de ou isso ou aquilo, ou o governo federal ou os municípios, não, são os dois. As eleições nacionais são importantes para a presidência da República, Senado, Câmara Federal, são muito importantes. A gente precisa trabalhar muito para que a gente afaste completamente a esquerda e seus satélites do poder federal. Mas também as eleições estaduais são muito importantes e as eleições municipais são fundamentais, né? Criar essas estruturas conservadoras, de valores, patriotas, em cada município do Brasil, é a missão do conservadorismo hoje. Isso vai fazer com que essa revolução, pode ser uma palavra meio mal empregada, mas eu uso aqui pela facilidade de usá-la, essa revolução conservadora que a gente vem vivendo, para que ela se estabilize na história do Brasil, se institucionalize. Hoje nós temos aí o povo nas ruas, o povo conservador nas ruas, nas redes sociais, mas ainda não está cristalizado em instituições. E essa institucionalização do conservadorismo brasileiro vai se dar pelos municípios, é esse o caminho. Então a gente precisa entrar na política municipal, a gente precisa estar atento à política municipal. Câmara de Vereadores, aqui no MOVA a gente deu a nossa contribuição, lançamos um candidato nas últimas eleições à Câmara de Vereadores de BH, ele ficou como primeiro suplente do Nicolas Ferreira. Se Deus quiser, nós temos aí a confiança e a certeza de que o Nicolas Ferreira vai ser eleito deputado federal com uma votação acachapante pela qualidade do mandato dele, da atuação política dele, e aí nós vamos ter mais um vereador aí, além do Nicolas e de outros vereadores na Câmara, preocupados com os valores, e isso não pode ser só Belo Horizonte, tem que ser no Brasil inteiro. Giovanni, eu gosto muito daquele termo usado pelo Paulo Henrique, do PH Vox, é a contra-revolução. Exato. Porque exato. O que eles estão fazendo aí ao longo dos últimos 30, 40 anos é a revolução. Perfeito, cultural, perfeito, né? Gi, então perfeito. A gente tem que vir e assumir o nosso papel na contra-revolução. Exato, perfeito. Eu não queria te interromper, eu só queria contribuir. Pode terminar. Você já tinha terminado? Não, mas era isso mesmo, Gi, é deixar essa reflexão. Vamos voltar os nossos olhares também para os municípios. A gente precisa muito disso. Wellington, como é que está a sua realidade aí em Patos de Minas? Aqui em Araxá a gente está vivendo uma verdadeira vergonha, né? Na nossa cara, à luz do dia, o uso
da máquina pública em favor aí de 2 candidatos que são de esquerda, do mesmo partido do prefeito. Como a Omara falou aí, né? Ela falou, eu não estou muito entendida, mas tá, sim, tá, falou certo, tem que ter denúncia do Ministério Público. Com certeza o TSE deve fazer alguma coisa, creio eu, né, que eles não podem fazer isso, né, utilizar, se realmente essas informações forem de fato, né, e o Ministério Público tem que fazer alguma coisa, o Ministério Público Eleitoral tem que fazer alguma coisa, e é muito bom a gente ver as pessoas se indignando com isso, que antigamente era tão normal, né, essa questão do prefeito, ou até mesmo, igual o Giovanni, né? O doutor Giovanni falou aí que é estrutural isso aí, realmente acontece em outras cidades. Aqui na nossa cidade nós não deixamos, né? Porque o prefeito daqui, ele sabe como é que nós somos, né? Se ele caísse na besteira de tentar fazer esse tipo de patifaria, essa é a palavra certa, né? Para poder agregar outro candidato aqui, ele estaria praticamente em todos os jornais e nós lá na porta pressionando ele, né, que a função dele é o município. Logicamente que a gente sabe da necessidade de ter um deputado federal, de ter um deputado estadual, e a gente entende que o prefeito fica à mercê, né, também dessas pessoas, mas não é assim que se faz política, né? Você vai fazer política, chama os funcionários lá, informam que ele é um candidato e cada um decide o que ele acha daquele candidato, se ele é bom ou ruim, não oferecendo miséria, né? Porque isso é uma miséria. A pessoa acha que talvez aquilo é muita coisa, mas é uma miséria para poder ter um voto que vai impactar na vida dele por 4 anos. E as pessoas não entendem isso, né? Que às vezes é um benefício que acaba sendo um malefício. Essa é a famosa palavra, né? Que tem que ser usada. Referente ao Nicolas aí, né? Foi até bom vocês terem comentado. Nós vamos apoiar ele aqui também, né? Que empata, apesar de nós termos federais aqui, nós vamos apoiar ele aqui. É um cara que eu creio que eu até comento com ele bastante, e com o Pablo, que é o assessor dele, que ele deve ser nosso futuro presidente da República aí. Ele tem um potencial muito grande, tem uma oratória muito boa, apesar dele vir da nossa área, né, doutor? Apesar de vir da nossa área, nós sabemos que isso é até ensinado dentro de faculdade, é uma das coisas que o direito, pelo menos, ajuda nós, né, bastante. Então, eu creio sim, sabe? É um fato muito triste para nossa história. Eu creio que talvez os movimentos da ID vão estar fazendo alguma coisa. Eu acredito nisso, né? Para não deixar isso acontecer, porque aqui em Patos nós não deixamos. Aqui em Patos tem, se não me engano, são 17 candidatos a deputados estaduais e eu acho que 4 ou 5 federais. Se eles quiserem ter esse tipo de benefício, eles vão gastar sola de sapato, vão bater de casa em casa e dar a cara para o povo e falar o que eles vão fazer para o município deles. Mas esse tipo de vergonha aí, você pode ter certeza que aqui na nossa cidade não vai acontecer, não. É uma situação muito triste, eu espero mesmo que seja solucionada e essas pessoas aí que fizeram esse tipo de... nem sei a palavra ao certo para declarar eles, sejam investigadas e condenadas. Eu gostei do termo que o Giovanni usou, é uma política rasteira, é uma política mesquinha, né? Uma política muito, muito rasteira. A gente trouxe aqui, algumas semanas atrás, né, para vocês que nos acompanham, um programa onde a gente apresentou exatamente, né, quais são os partidos de esquerda, quais são os números daquela primeira dezena, os 2 primeiros números que não podem estar na sua lista, justamente por ser partidos de esquerda, que são o oposto de todos os valores que a gente defende, né? Mas eu faço questão, hoje especificamente, diante desta notícia que a gente discutiu aqui, de trazer nominalmente para você João Bosco e Rafael Rios são 2 candidatos de esquerda.
Eles são do Cidadania, número 23. É uma das dezenas que não pode estar na sua lista. O Partido Cidadania, ele vai contra todos os valores que nós defendemos, que são vida, da concepção ao seu encerramento natural. O Cidadania defende o aborto. Ideologia de gênero. A gente acabou de trazer para você aí o que a ideologia de gênero está querendo nos impor goela abaixo, está querendo impor às nossas crianças. Que homem não precisa ser homem, ele pode ser o que ele quiser. Mulher não precisa ser mulher, ela pode ser o que ela quiser. Os relacionamentos não têm que ser entre homens e mulheres, eles podem ser entre dois homens, entre duas mulheres ou entre um homem e um bicho. Na Alemanha, foi aprovado, gente, o relacionamento, a zoofilia, o relacionamento entre ser humano e animal. Você acha que isso vai demorar muito para ser proposto no nosso Congresso Nacional? O Cidadania é um partido que tem esse viés político, ideológico. Então você precisa refletir se é isso que você quer para a sua família e para os seus filhos. Fica aí a dica, fica aí o alerta, porque eu sei que tem muita gente que faz questão, né, de votar naquele candidato que nasceu aqui em Araxá, que você conhece desde criança, que você conhece o pai, que você conhece a mãe, que você conhece... Eu sei, nós estamos numa cidade pequena, eu conheço essa realidade, eu sei dessa realidade. Mas tudo bem, você quer uma cadeira na Câmara Federal, você quer essa cadeira para a esquerda? Promovendo esse tipo de pauta para a sua família e para o seu futuro? Você quer dar essa cadeira para a esquerda? Fica para você refletir, para você pensar. Eu tive a impressão que você está querendo falar alguma coisa, Amara? Não? Não, você falou aí da aprovação da lei lá, da zoofilia lá na Alemanha. Eu lembrei que nós temos candidatos aí, né? Defensores dos animais e tantos outros aí no país. Ninguém se manifestou, né, Gi? Ninguém falou nada, ninguém foi contra, ninguém fez protesto, não é? As feministas aí, ó, que defendem os ovos das tartarugas, que elas só defendem ovos de tartarugas. Então, assim, é muito incoerente, minha cabeça não consegue entender esse povo. É muito complicado, gente. Olha, mas antes da gente encerrar, eu só quero trazer uma última notícia aqui nessa edição dessa segunda-feira. Os grupos e movimentos de apoio ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, preparam atos para comemorar os 200 anos da independência do Brasil e para renovar a luta pelas nossas liberdades individuais nesse 7 de setembro, próxima quarta-feira. Por todo o estado, a expectativa é que as ruas das cidades mineiras sejam coloridas pelo verde e amarelo, cores predominantes da nossa bandeira brasileira. Então, a gente vai trazer aqui para você o serviço de algumas cidades. Fique atento, anota aí. Em Belo Horizonte, o evento deve contar com 4 carros de som e será realizado na Praça da Liberdade, a partir das 10 da manhã. Além das caravanas que sairão para os atos no Rio de Janeiro, os conservadores lá em Juiz de Fora também vão para as ruas. A concentração lá está marcada também para as 10 da manhã, na Praça São Mateus. Depois vai ter uma caminhada até a Praça da Estação. A direita em Teófilo Otoni também vai se reunir. Lá a concentração vai ser na Praça Tiradentes, próximo ao Coreto, também às 10 horas da manhã. Já em Uberlândia, a data vai ser marcada por uma mega caminhada. A concentração está agendada para as 9 da manhã na Praça do Fórum. Em Uberaba, a concentração dos patriotas está marcada para as 9 na Praça Pôr do Sol. Lá vai ter um trio elétrico e um telão
onde eles vão transmitir o pronunciamento do presidente direto de Brasília, e depois vai ter uma carreata e uma carreata com motociata, né? Em Patos de Minas, a concentração vai ser no 15º Batalhão de Polícia Militar, às 10 da manhã. E lá pode ir caminhão, trator, pode ir de tudo, tá, gente? Vai ter um mega adesivaço. Os patriotas em Araxá também vão se reunir para esse grito por nossas liberdades individuais. A concentração contará também com adesivaço e está marcada para as 9 da manhã no estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim. Depois haverá uma carreata com motociata pelas principais vias da cidade. Olha, gente, não fica de fora dessa, tá? É muito importante a gente mostrar a força dos patriotas que estão tendo aí violados tantos direitos, a força do povo brasileiro que tem assistido a nossa Constituição ser rasgada aí ao longo dos últimos anos. A gente precisa mostrar que soberano, supremo nesse país é o povo. Então, não fique em casa, vá para a rua. Veja aí na sua cidade, nos grupos que estão se mobilizando, os grupos de conservadores, os grupos de direita, e vá para a rua. Não fique em casa. Vá demonstrar aí o seu grito também por liberdade aqui no nosso país, para a gente mostrar a força e que supremo é o povo. Giovanni, muito obrigada, tá, pela participação. A gente espera poder contar com você mais vezes. Boa semana. Deus abençoe aí você e sua família. Amém. Obrigado, Gi. Eu que agradeço aqui o convite. Espero estar aqui mais vezes, em nome do MOVA. E, de novo, parabenizar aí você e parabenizar também o Wellington e a Omara pelos aportes aqui. Acho que o nível foi excelente, eu aprendi muito. E parabenizar você pela iniciativa. O programa é excelente e eu tenho certeza que já tem dado muito e ainda vai dar muito por Minas Gerais. Muito obrigado. Se Deus quiser. A gente está plantando, né? Vamos ver o que Deus vai querer colher aí na frente, né? Wellington, muito obrigada, viu? Deus lhe pague também por ter vindo contribuir conosco. Boa semana para você, para sua família. Obrigado, Gi, obrigado meus colegas aí, né? Também aprendi bastante com vocês. E parabenizar a Gi aí por esse programa, que vai dar muito fruto aí no nosso estado de Minas Gerais. E a hora que vocês precisarem, podem contar conosco, né? Eu não falo só eu, não, porque eu não sou só, né? Eu tenho, graças a Deus, eu tenho um pessoal muito importante por trás de mim, e a gente é só mesmo caminha junto com cada um aí, mas às vezes um aparece mais, outro aparece menos, mas nós vamos caminhando aí. Eu tenho certeza que esse programa só vai dar muito fruto aí em Patos de Minas, em Minas Gerais, entendeu? E aí pode ter certeza que se vocês precisarem aí, estamos às ordens. Obrigado a todos. Vira e mexe, você não se coloca à disposição, não, porque nós amola mesmo, né, Omara? Boa semana para você, viu? Com Deus. Obrigada, Gi. Boa semana para você também. Giovanni e Wellington, prazer conhecer vocês, viu? Foi ótima a participação, adorei, aprendi muito também. E o pessoal aí de casa, obrigada aí pela audiência, obrigada pela companhia, tá? Boa semana, que Jesus nos abençoe, né? Que seja um 7 de setembro aí maravilhoso, né? Que a gente vá todo mundo para as ruas, né? Porque esse pessoal aí, a única coisa que eles têm medo é do povo na rua, né, gente? Então, vamos todo mundo em peso. E que Deus abençoe o nosso Brasil, né? Boa semana. Amém. Olha, para você que nos deu a honra aqui da sua audiência em mais esse episódio, muito obrigada. Chegamos a um número muito expressivo, né? 33º programa. Então, a gente agradece de coração a você que tem nos acompanhado e vamos em frente. A gente se encontra aí no 7 de setembro na rua, aqui em Araxá, lá no Fausto Alvim, na quarta-feira. Deus abençoe. E aqui o programa até segunda, se Deus quiser.